Faz mais ou menos 6 anos que eu estou com um ateliê aqui em Osório, nesse espaço de interior, mas que também tem litoral, tem serra, né, com essa paisagem tão rica de encontro com pampa e com a Mata Atlântica e com o mar aqui, né, além das lagoas todas da região. Eu comecei a fazer travessias aqui, né, a princípio para conhecer esse lugar, essa paisagem, tanto para dentro da Mata Atlântica que a gente tem nesse morro, quanto para os interiores, para conhecer as lagoas. Só o município de Osório tem 23 lagoas, então é um alagado, né? Essa região enorme, assim, cheio de lendas também, e que eu acho que o vento tem aí um plano de fundo que também vai compondo, né, essas histórias. Nós precisamos primeiro entender que no começo da colonização do litoral, entre a serra e o mar, a região era muito isolada. E este isolamento provocava o imaginário coletivo, principalmente porque nós temos aqui na região muitas lagoas. A Lagoa dos Barros estimula a criação de lendas justamente pela sua posição geográfica próxima à serra. Então os ventos batem na serra, então ela fica muito agitada, né? O que eu vi aqui na lagoa, que há esse tempo todo que eu moro aqui, o dia bem quente, que assim tá para chuva, ela se movimenta a água e embala a água para um lado e para outro e faz muito rumor na água e dá onda de 2, 3 metros de altura. Nos últimos 2 anos eu tenho me focado muito na Lagoa dos Barros, a partir da coleta de águas que eu fiz dessas lagoas, então fui me aproximando de cada uma delas. Inclusive nas pinturas eu utilizo muito dessas águas. Essa minha relação com a água, pelo histórico também de começar muito pela aquarela e por tintas mais aquosas, faz com que em outros meios eu leve, né, essa força da água comigo, né? E a força da água nada mais é do que algo que tu não pode tentar controlar com a mão dura, né? Dizem os antigos que existe uma cidade submersa, que os sinos batem, principalmente por causa dos ventos, né? Que há cisnes que flutuam sobre as águas e que de repente desaparecem, ou ninfas em barcos iluminados que aparecem na lagoa, e principalmente a lenda da noiva, que é a mais, vamos dizer assim, a lenda urbana dos nossos tempos. E quanto mais se cava, mais se acha, né? Então parece que é infinito. Ainda mais assim, nesse trabalho com a Lagoa dos Barros, que envolve uma história forte na década de 40, né? No ano de 1940, no momento aí de Segunda Guerra Mundial e que tem toda uma questão do nazismo no estado. De repente, 2 envolvidos aí, né? Nesse caso de homicídio da Maria Luísa, que é essa principal lenda aqui da noiva, ela ainda por cima, há relatos, né, de outras lendas antes que já falavam numa certa noiva, uma aparição de uma mulher de branco naquela lagoa. Aí acontece o crime desse jovem, né, do que no fim assassina Maria Luísa, essa dama da sociedade de Porto Alegre e tal, acaba trazendo o corpo para essa lagoa e lançando o corpo, né, na Lagoa dos Barros, e depois a polícia investigou e chegou a essa conclusão, né, de que ele mesmo tinha dado um tiro assim a queima-roupa, fingindo que ela tentou matar ele por uma situação de uma discussão e depois se matou e ele acabou sobrevivendo àquela bala de raspão, entre aspas, né? E a comunidade ficou muito intrigada com tudo que aconteceu, né? E dali surge a parte lendária, que dizem os caminhoneiros, principalmente, que trafegam pela estrada, que em noites enluaradas aparece uma noiva pedindo carona. Uma vez, escutando no rádio esse programa de história sobrenatural, uma mulher ia passando na freeway, viu uma noiva em cima do chaminé da casa. De repente, um dia, estou sentado, escutando uma música, olhando assim para a rua, uma voz me chamou: Pedro. Ô Pedro, o quê?
Ah, a noiva Maria Luísa, eu nem sabia o nome dela. A noiva Maria Luísa quer falar contigo, é para te passar na outra peça. Não tenho vergonha de contar. Fiquei paralisado, fiquei estático. Ali próximo à Gaza, na Freeway, no quilômetro 12, nós avistamos uma pessoa vestida toda de branco e estava caminhando em nossa direção, isto é, em direção contrária à nossa. Eu tive que fazer uma manobra para desviar dessa pessoa, porque nem com a nossa proximidade ela saiu da demarcação do meio da estrada. E a história da noiva, Maria Luísa, eu fiquei sabendo intermédio dos meus vizinhos, que era o padeiro. Tá? Na época, eles faziam reparo de pão em Osório, toda madrugada. Aí surgiu o comentário dessa noiva que sumiu em Porto Alegre, e não achava. E ele se lembrou que passando ali, na semana essa, o cavalo se assustava. E ele segurava o cavalo e um vulto branco entrava para a lagoa. E da lagoa sumia. Ele chegando em Osório, ele viu o comentário lá nos armazéns, dessa mulher que sumiu e não achava. Ele se lembrou, que era uma noiva, né? Se lembrou e contou, chamou a polícia e contou, eu veio assim, não sei o que é. Mas uma semana para cá, todos os dias de madrugada aparece esse para mim ali. E realmente a polícia veio ali e encontrou o corpo dela, com os pés amarrados com pedra, na cintura e no pescoço. Essa foi a minha principal motivação, assim, né? A lenda mais forte da região. E daí a gente vai descobrindo outras lendas e outros fenômenos, né, que envolvem esse lugar, né? Então, acabei descobrindo até um herói aí, um atleta que cruzou a nado enfrentando todas essas histórias, sendo que todo mundo dizia que ele ia morrer. Não tinha como enfrentar aquelas condições todas, né? Imagens da Lagoa dos Barros em Osório, onde acompanharemos uma travessia a nado que será feita pelo atleta Anildo Pereira dos Santos. Nós queremos saber do Anildo qual a intenção dele com essa travessia a nado que é pioneira aqui na nossa região. O objetivo principal é tirar um pouco do mistério dessa lagoa, né? Pois é, essa lagoa contém muitas lendas e então o Anildo quer um pouco desmistificar isso. Eu nasci, na verdade, aqui no Montenegro, né, próximo aqui, e eu sempre treinei aqui. E como eu competia, fazia natação em águas abertas, eu usava a lagoa para treinar. E eu atravessei ela umas quantas vezes, falava, ninguém acreditava que eu tinha atravessado a lagoa. Daí eu resolvi registrar, entendeu? Fazer essa travessia registrando ela. Até o meio da lagoa eu estava bem, sabe? Aí no meio eu comecei a enfrentar os problemas, né, que era redemoinho, sabe? Aí eu escolhi para sair para acompanhar a correnteza. Aí quando eu cheguei no meio da lagoa, ela trocou. Aí eu peguei a metade e nadei contra a correnteza, nadei contra a onda. Onda muito alta, né? Onda muito gigante mesmo, muito difícil de nadar. Eu queria sair, na verdade, na prainha, mas aí a correnteza me tocou para cá. Acabei saindo aqui pertinho aqui. A gente não sabe muito bem, né, onde é que a gente vai chegar, mas eu acho que assim como o velejador também não está interessado tanto em chegar, mas sim em fazer essa travessia, né, porque senão se ele só quer chegar num ponto não tem por que ir de veleiro, né. Então a gente está se propondo a navegar nessa paisagem que é um mistério e por ser um mistério a gente também não sabe muito bem o que vai acontecer no percurso, né. E, então é importante ter pequenas tarefas, né, pequenos roteiros de ações, mas não restringir a mudança de rota. Se precisar, se bater um vento minuano no dia, a gente vai ter que parar, não adianta, não tem como ir contra essa força muito maior que na verdade envolve todo e qualquer processo criativo, né. A gente tem que ter essa abertura para deixar essas forças entrarem e saírem da gente ali.